Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da série Jesus de Nazaré, Cenas de Humanidade. E hoje está fechando aí as 12 semanas que nós estamos fazendo uma reflexão sobre esse assunto. E eu não tenho dúvida de que essa série ela vai ainda ecoar na nossa igreja, na nossa história como igreja. Uma revelação foi dada, um entendimento foi dado, uma busca por esse Jesus histórico foi forte no nosso meio, mexeu muito comigo, mexeu muito com muitas pessoas. E nós ainda vamos precisar, ao longo da nossa história, talvez voltar para amarrar algumas coisas, para conversar mais sobre esses méritos, a lógica do mérito, conversar mais sobre esse Jesus que ajudava os pobres, conversar mais sobre uma série de coisas que nós conversamos aqui, mas que pelo extenso conteúdo não deu para ir amarrando tudo direitinho. E nós vamos precisar voltar. Essa série, ela está deixando um legado na nossa vida, na nossa história, está deixando um legado na vida da nossa igreja. E nós juntos vamos experimentar deste legado, vamos desfrutar disso. E hoje eu vou falar sobre legado. A gente vai encerrar a série falando sobre o legado de Jesus. O legado que Jesus deixou. Não o legado dessa série, mas o legado de Jesus agora. O legado de Jesus de Nazaré. Esse legado que é inquestionável. Esse legado que não há quem duvide, não há quem questione. Que é incrível, que é imensurável. Se nós formos imaginar o que Jesus inaugurou, as coisas que Jesus, desde o respeito à mulher, desde o valor à criança, do sentimento da ideia de perdão e de uma série de coisas que Jesus trouxe. Isso é legado, não é à toa que o nosso calendário se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele de fato mudou substancialmente a humanidade. A história mudou a partir da vida deste homem. Mas eu queria hoje fazer você pensar, e pensar junto com você, de que o legado de Jesus não teria tido o impacto que teve se não fosse a ressurreição. O legado não teria tido o impacto que teve sem a ressurreição. Sem a ressurreição, o impacto desse legado de Jesus, ele se perderia. Essa história de Jesus se perderia, como a história de muitos se perdeu ao longo da história. Você depois vai ler alguma coisa, vai saber, vai ver uma frase bonita, mas nada comparado ao legado que Jesus deixou. Sem a ressurreição, o legado de Jesus seria talvez como o legado de outros que viveram, como Gandhi, como Madre Teresa, como Martin Luther King, como pessoas que viveram de uma forma extraordinária, que ensinaram coisas diferentes, que levaram a sua geração a uma postura completamente diferente. Mas Jesus, meus irmãos, ele ressuscitou. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 14, depois do 17 ao 20. Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que a ressurreição, ela muda o impacto do legado? Por que a ressurreição transforma a vida de Jesus num legado que transcende cultura, que transcende séculos, gerações, um legado que acompanha a vida da gente até hoje? Jesus influencia. Por quê que a ressurreição, ela muda tanto o impacto desse legado? Porque a ressurreição, ela autentica o Jesus de Nazaré. A ressurreição autentica
Jesus de Nazaré, como sendo o próprio Deus, legitima o seu ensino, dá autoridade a tudo que ele tinha falado, tudo que ele tinha ensinado. A cruz, meus irmãos, a cruz coloca em xeque toda a missão de Jesus. Não é à toa que as pessoas que diante da cruz, os seus discípulos abandonaram. Porque a cruz deixa um cenário de desilusão. Como assim? Como assim esse homem tão bom? Esse homem tão bom que não fez mal a ninguém, morre numa cruz como um maldito. Morre numa cruz, numa morte de tanto sofrimento. Como assim? A cruz gera um cenário que leva as pessoas a questionar. Peraí, mas esse cara ensinou um sério de coisas, falou um bocado de coisas, mas no final ele morre na cruz. Esse Deus que ele falou, se fosse verdade, ele não teria morrido nessa cruz. Como assim esse Deus deixou o seu filho morrer e deixou o seu filho padecer? E se esse homem era bom e falava que Deus era bom, como assim o final disso é a morte dele na cruz? A cruz traz a desilusão. A cruz traz o sentimento de que nada daquilo era verdade. A cruz traz o sentimento de que nós deveríamos estar enganados. A cruz traz o sentimento de que Deus, de fato, diferente do que este homem que está morto na cruz falou, ele não se importa conosco. Não é à toa que Jesus, um dos gritos de Jesus na cruz é qual? Deus meu, por que me abandonaste? A cruz, ela coloca em crise os discípulos, ela destrói tudo. Mas a ressurreição mostra que o Pai não ficou passivo diante da execução de Jesus. A ressurreição mostra que Deus não ficou indiferente à morte deste homem justo. A cruz mostra, a ressurreição mostra, estava falando a cruz, a ressurreição mostra que a cruz não parou Jesus. A ressurreição mostra que tudo o que este Jesus de Nazaré ensinou na Galileia, de fato é verdade. Outro texto de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, que diz que, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim, diz Paulo, no caminho de Damasco, como a um que nasceu fora do tempo. Jesus ressuscitou. E com a ressurreição, Deus confirmou a vida e a mensagem de Jesus. Confirmou o seu reino. E toda a atuação que Jesus teve na terra é confirmado. O que Jesus anunciava na Galileia sobre a ternura, sobre a misericórdia, sobre um Deus que não estava indiferente aos excluídos, aos que sofrem, de fato é verdade. Ele ressuscitou. Ele venceu a mais temida de todas as lutas, de todas as derrotas, a morte. Ele vence tudo isso, ele supera tudo isso. A ressurreição, meus irmãos, ela é a resposta definitiva de Deus. Definitiva de Deus. E é a partir desta resposta definitiva que a mensagem de Jesus ganha toda a força, ganha todo o impacto. O texto de 1 Coríntios 15, versículo 4, diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que significa esse terceiro dia? Porque não foram 3 dias, ele morreu na sexta, 6 horas da noite. Vem o sábado, na segunda, no domingo de manhã ele já está ressurreto, não dá 3 dias. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O que significa isso? Oséias já trabalhava, um profeta do Antigo Testamento, essa profecia, e ele dizia lá em Oséias capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2 do capítulo 6, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia
nos restaurará para que vivamos em sua presença. Você sabe o que significa o terceiro dia? Na linguagem bíblica e no entendimento da cultura, o terceiro dia, ele era o dia definitivo. Era como o terceiro set de uma partida de vôlei. Você tem o primeiro set, você tem o segundo set, mas no terceiro set você decide. O terceiro dia é o dia onde as coisas são decididas. E esse terceiro dia, ele pertence a Deus. O primeiro dia está na mão dos homens, o segundo dia nas mãos dos homens muitas vezes. Mas a resposta definitiva de Deus, ela vem ao terceiro dia, porque o nosso Deus, a Ele pertence a resposta final. Uma das coisas, meus irmãos, que esse ano nós passamos por muitas lutas, mas um golpe muito forte que nós tivemos, dentre tantos outros, foi a morte do Marquinhos. Ele mexeu muito com a gente, mexeu muito com a igreja. Nós íamos orando por ele já há um bom tempo. Houve uma frustração muito grande, houve um momento muito difícil na vida da igreja e principalmente, definitivamente, na vida dos seus pais e dos familiares mais próximos. E eu lembro do Marcos, lá no Parque da Paz, no momento onde a gente teve o sepultamento e não estava dando para ninguém ouvir muita coisa, porque estava sem microfone, muita gente do lado de fora da capela, no Parque da Paz. Mas o Marcos dizia, olhando para o caixão, ele dizia que que ele tinha feito tudo o que podia ser feito para que o Marquinhos sobrevivesse, que ele fosse curado, foi feito. Nada, humanamente falando, que poderia ter sido feito, que não foi feito. Tudo foi feito. E aí o Marcos disse uma coisa que me marcou. Quando ele disse que se não fosse Jesus, aquilo ali seria o fim. Mas com Jesus, ele pode entender que aquilo não é o fim. Com Jesus, não terminou ali. Ele chegou a dizer que sem Jesus, ele teria nadado, e como a gente às vezes diz, teria morrido na praia. Mas com Jesus, a gente sabe que isso daqui não é o fim. Porque a resposta definitiva, ela pertence a Deus, mesmo que essa resposta venha após a morte. O terceiro dia pertence a Deus. E ele disse, meu irmão, você pode ter tudo, mas se você não tivesse Jesus, se você não tiver Jesus, você não tem nada. Porque se eu não tivesse Jesus, para mim isso daqui era o fim de tudo. Mas porque existe Jesus, porque Jesus ressuscitou, existe uma resposta definitiva de Deus que vem ao terceiro dia. E essa resposta, ela pertence a Deus. Oséias, Apocalipse ainda diz, Jesus dizendo, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ainda em Apocalipse ele diz, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. O mal, ele tem poder, mas só até a morte. A resposta definitiva de Deus vem ao terceiro dia, e este terceiro dia pertence a Deus. A ressurreição, a vida eterna em Cristo Jesus. Há um lugar que Jesus disse que iria preparar esse lugar, onde não há choro, não há ranger de dente, onde não existem lágrimas, onde o sofrimento cessa, onde o pecado não mais ele domina, o pecado não mais existe. A resposta definitiva pertence a Deus. Para além da morte, só tem o poder, o amor insondável de Deus, nada mais tem poder. Nada mais tem poder. Os soldados romanos, as autoridades judaicas, elas tentaram matar Jesus, mas não puderam aniquilá-lo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a resposta definitiva de áreas, de coisas na vida da gente pertencem a Deus. Os carrascos, eles não triunfam sobre as vítimas. Não triunfam sobre as vítimas. A resposta definitiva pertence a Deus. Amém, irmãos?
Às vezes a gente está vivendo uma situação na vida da gente. Cirlei, que comentamos aqui, passou por uma situação tão difícil. Mas Cirlei chega o terceiro dia. O terceiro dia é o dia onde Deus dá a resposta definitiva. Onde o caos se arruma, onde vem e se esse terceiro dia não vem na nossa vida aqui, é certo de que ele virá. E a resposta definitiva será sempre de Deus. Sofia veio pedir oração por uma família que sofreu um acidente. Sofreu um acidente hoje, os amigos do Rafael Regueira. Que estão aí vivendo um momento muito difícil, até para a gente estar orando por isso. Diante de uma situação dessa, de uma tragédia dessa, que resposta existe? Existe uma resposta definitiva na ressurreição de Jesus Cristo. Porque o terceiro dia, ele pertence a Deus. A ressurreição, meus irmãos, ela é um dom da graça de Deus. Nós não conquistamos, nós não lutamos por ela. É graça de Deus, é dom gratuito de Deus. Os discípulos, eles não buscaram ali, depois da cruz, ficaram procurando saber onde é que Jesus estava. Eles não ficaram fazendo ritual para Jesus aparecer. Eles não ficaram clamando que Jesus aparecesse. Jesus simplesmente ressuscitou e foi ao encontro deles. Ela é um presente. Ela foi um dom da graça para os discípulos. Os discípulos estavam lá dentro de um lugar e ele aparecia e dizia: a paz seja convosco. Os discípulos estavam pescando, tentando retomar suas vidas. E Jesus aparece lá no mar de Tiberíades, na praia, em pé. E aparece para os discípulos. Pedro pula, vai nadando. Depois os outros chegam. E quando eles chegam perto de Jesus, o que é que Jesus pergunta? O que é que Jesus pergunta? Ele olha para os discípulos e diz: vocês têm o que aí para comer? Está aí a explicação porque é que crente come tanto. Vocês têm o que aí para comer? Aí Jesus senta, vai fazer uma fogueira, vai assar um peixe, vai comer com os discípulos. Isso é Jesus dizendo: olha, antes de morrer eu sentei à mesa com vocês, eu parti o pão com vocês. Depois disso, vocês me abandonaram, vocês me traíram, vocês me negaram, vocês fugiram e vocês não creram mais em mim. Mas eu estou aqui, ressurreto, como demonstração da graça do Pai, chamando vocês de novo para sentar comigo e comer. A ressurreição revelou para os discípulos a graça do Pai revelada a eles. Assim como a ressurreição também é uma graça para nós. Nós não merecemos vida eterna. Nós merecíamos, na verdade, sermos destruídos. As misericórdias do Senhor se renovam e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não sermos consumidos, destruídos. Ele não simplesmente nos mantém vivo, mas Ele nos dá vida eterna em Cristo Jesus. Sim, ela é um presente, é um dom da graça para nós. Em 1 Coríntios 6,14, diz que por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Em 2 Coríntios 4,14 diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Jesus em João 11, no episódio lá com Lázaro morto, ele chega e diz o que? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele olha para as pessoas e diz: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Ainda que morra, você viverá. Paulo em 1 Coríntios 15, vai usar um texto de Oséias que fala: onde está a morte, a sua vitória? Em Oséias 13,14 diz: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte, as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. E Jesus vence a morte. Paulo depois vai usar esse texto e vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Em João 3,16, meus irmãos, um texto clássico e tão conhecido, diz que Deus amou você e a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição é graça de Deus sobre nós.
mas a ressurreição também é um fogo ardente do chamado. Esses discípulos que antes fugiram, depois do encontro com Cristo ressurreto, morreram por Cristo, mas não fugiram mais. Porque a ressurreição mostrou que sim, esse Jesus de Nazaré, de fato, era o próprio Deus encarnado no meio de nós, revelando sua glória, revelando humanidade, revelando divindade. Em Mateus 28, versículo 7, o anjo aparece às mulheres que estavam lá no túmulo procurando, e ele diz: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Como isso é significativo. Jesus, quando ressuscita, ele vai para a Galileia e manda um aviso dos anjos para que todos vão para a Galileia. Por que para a Galileia? A Galileia foi o lugar onde ele cuidou dos pobres, onde ele amou os excluídos, onde ele abençoou as crianças. A Galileia foi o lugar onde ele anunciou o reino. Depois, no versículo 10, ele se encontra e diz: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos e se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. E no 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. E lá na Galileia, no lugar onde ele fez toda a sua missão, no lugar onde Jesus de Nazaré, com cenas de humanidade, revelou o amor do Pai, revelou a humanidade, é nesse lugar que ele se reúne com os discípulos e reacende a chama do chamado, o fogo ardente do chamado no coração dessas pessoas. João 20, 21, ele relata, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em Lucas 24, a partir do 46, ele diz: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhos destas coisas. Ainda em Mateus, lá na Galileia, quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar e a obedecer todas as coisas que eu vos tenho dito, tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A partir da experiência da ressurreição, os discípulos não se calam mais. As mulheres que se encontraram Jesus foram atrás a avisar as pessoas, os discípulos no caminho de Emaús. Eles correm para avisar outras pessoas. Esses discípulos, Pedro, que tinha negado Jesus, morre depois crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Ele não tinha mais como negar Jesus, a partir da experiência com Cristo ressurreto. E esse Jesus, ele continua chamando pessoas comuns para cumprir a missão do reino de Deus. Jesus continua chamando pessoas que nem eu e que nem você. Nós tivemos o encontro com Cristo, sim, ressurreto. Aquele que ressuscitou. Que tivemos o encontro com esse Cristo. E Jesus chama a cada um de nós para sermos seus discípulos. Jesus chama cada um de nós para vivermos o que temos para viver neste reino. Jesus continua chamando pessoas que nem eu e que nem você. Como ele saiu andando pela Galileia chamando pecadores, ele começa andando aqui também por Fortaleza e chamando pessoas para serem discípulos. E o legado desse chamado, meus irmãos, e eu gostaria de fazer uma lista agora do legado desse chamado. O legado desse chamado, que tudo que nós vimos aqui, o que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus, é preciso viver curando os que sofrem. É preciso acolher os excluídos. É preciso perdoar os pecadores. É preciso defender as mulheres. É preciso abençoar as crianças. É preciso fazer refeições abertas
a todos. É preciso entrar nas casas anunciando a paz. É preciso contar parábolas sobre a bondade e a graça de Deus. É preciso denunciar a religião que vai contra a felicidade das pessoas. É preciso continuar anunciando que o reino de Deus, ele está próximo. De que o reino de Deus, ele está entre nós. De que o reino de Deus, ele está dentro da gente. Jesus, de uma forma muito especial, quando ele sentou ali na praia, no mar de Tiberíades, para comer com Pedro, ele chama Pedro e diz: Pedro, você me negou, mas eu estou aqui partindo pão contigo de novo, comendo peixe com você. E eu te pergunto, Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. O que é que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus repete: apacenta as minhas ovelhas. Os discípulos no caminho de Emaús, no encontro com Cristo ressurreto, depois de perceberem que era Jesus, ele diz: não ardia no nosso peito. Esse chamado arde no nosso peito, meus irmãos. Esse Pedro, que come um pão, que senta à mesa com o Filho do Homem, perdoado por esse Filho do Homem, ele depois se torna um grande líder, disposto a padecer e a sofrer o que for preciso, porque a experiência com Cristo ressurreto reacende esse chamado forte nos nossos corações.